Boa noite, igreja. Vocês estão desanimados hoje. Todo mundo subiu aqui e falou assim, boa noite. Chacoalha o ombro do teu irmão e fala assim, você está na presença de Deus? Teu coração devia estar saltando de alegria? Então vamos de novo? Boa noite, igreja. Olha como melhorou, glória a Jesus. Você viu que bênção, gente? Glória a Jesus, nós fomos lá ver o terreno essa semana, né? Ver onde era. E realmente é um lugar que carece bastante de trabalho social, é um lugar bem num cantinho da cidade mesmo. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer não só isso, né? Mas tudo mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque é assim que Ele sempre faz, certo? Eu não pensava em ser pastor, sou pastor. Não pensava em ter igreja, em liderar igreja, estou aqui liderando igreja. Nunca imaginei na vida liderar uma igreja do tamanho dessa. Então, olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais desceu no nosso coração o que Deus tem preparado, tá? Só seja vulnerável a Ele, seja rendido a Deus para Ele fazer na sua vida. Às vezes a tua empresa vai ter uma proporção que você não imagina, mas teu coração precisa ser dele para que realmente tudo que você tenha seja dele. Sabe, às vezes Deus quer te fazer um missionário, às vezes você pode viajar nações, às vezes você pode fazer coisas grandiosíssimas. Eu lembro uma vez, deve ter uns 12, 17, 19, uns 20, 22 anos atrás. Eu estava pregando numa igreja lá no Jardim Laranjeira, perto do Solo. Quem sabe onde é, ali no fundo do Eldorado. Eu estava pregando numa igreja, numa terça ou numa quarta-feira, eu não me lembro. E tinha exatas 8 pessoas na igreja, contando eu e o pastor. Então tinha 6 pessoas sentadas. E eu estava ali liberando uma palavra para aquelas pessoas. E quando terminou, uma irmãzinha do coque. Quem já trombou com uma irmãzinha do coque? Quem já trombou? Daquelas senhorinhas, sabe? Era daquela. Eu imagino que ela já esteja com o Senhor, né? Porque ela já tinha uma certa idade naquela época. E aí ela veio até mim quando terminou o culto. Falou assim, o Senhor tem uma palavra para você. Aí eu já fechei o olho e fiz assim, né? Eu não era pastor, era só um irmão da igreja, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Aí ela falou assim, eu lembro certinho, não esqueça dessa palavra. Hoje você prega para poucas pessoas, o Senhor me mostra você pregando para multidões. E uma palavra dele basta. O resto é Ele que faz. Se Ele te der uma palavra, tudo muda na tua vida, querido. Se uma palavra de Deus for liberada para você, apenas creia. O resto é Ele quem faz. A gente não projeta o que Ele desenhou para a nossa vida. Agora eu vou te contar uma coisa. O projeto de Deus é muito melhor que o seu. O projeto de Deus é muito melhor que o nosso. Tudo que a gente sonha não se compara ao que Ele desenhou. Não se compara. Então, creia que o que Ele tem para a tua vida é maior que você mesmo. Bem maior que você mesmo, que a sua capacidade e que qualquer coisa que você projete humanamente. Amém? Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é um dia de viagem, 3 dias de procura. Então, às vezes um dia de distância gera uma procura muito grande. Nós vamos entender o que isso quer dizer. Eu quero que você feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Jesus, obrigado por essa palavra. Nós pedimos que o Senhor venha como uma espada penetrante, entrando no nosso ser, mexendo com alma e espírito, juntas e medulas. Ministra o nosso coração, ministra o nosso interior, fala conosco. Pai, eu te peço que o Senhor mude destinos nessa noite. Que o Senhor direcione pessoas para o lado certo, para a direção correta. Mostre o teu caminho, revela-se aos seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Ministra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41. Não precisa projetar ainda não, eu vou explicar algo aqui. Lucas
2:41. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, eu vou te explicar. A Bíblia tem 4 evangelhos, 4 relatos a respeito de Cristo, do Evangelho de Cristo. E esses livros têm nomes baseados nos seus autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. E é interessante que João e Mateus são testemunhas oculares daquilo que escreveram. João e Mateus estavam com Cristo o tempo todo, e eles viram, ouviram, viveram, né, e apalparam tudo aquilo que eles relataram. E é interessante que quando a gente pega o relato de Mateus, o relato de Mateus, ele é um relato que apresenta o Cristo homem. O Jesus encarnado, o homem Cristo, o homem que esteve na terra, andou entre nós. Mateus faz questão de mostrar aspectos da natureza humana de Cristo e apresentá-lo como tal, como testemunho ocular. João foi o último a escrever, até porque dos discípulos ele era o mais jovem, o mais novo em idade. Possivelmente João, quando chamado por Jesus, tinha entre 16 e 17 anos, quando chamado para ser um discípulo. Aí você pensa, pastor, um adolescente? Sim, querido. Nenhum deles pagava imposto para o templo, a não ser Pedro e Jesus. Os únicos que tinham acima de 20 anos de idade era Pedro e Jesus. Todos os outros tinham menos de 20. E João era o caçulinha, o mais novinho. E aí é interessante que João é o último a compilar os seus relatos, a transformar os seus relatos em um livro. E quando João entrega aquele escrito, né, para a humanidade, ele apresenta não Jesus homem, mas ele faz questão de trazer uma perspectiva do Cristo Deus. Tanto que ele começa o seu livro já expressando: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João, ele tem uma outra perspectiva, ele mostra Cristo por uma outra ótica, mostrando um Cristo Deus. São aspectos diferentes dos dois evangelhos. E entre os dois a gente tem Marcos e Lucas. Marcos foi escrito por um homem chamado João Marcos. E João Marcos não foi testemunho ocular. João Marcos era um discípulo de Barnabé. E nem Barnabé tinha sido testemunho ocular de Cristo. Barnabé se converteu com os primeiros discípulos. E João Marcos, ele fez mediante pesquisa. Tudo aquilo que ele foi ouvindo, conversando com os apóstolos, com os discípulos, ele foi tomando testemunhos e ele foi criando um relato. E Lucas, minuciosamente, foi incumbido por um homem chamado Teófilo. Aí, se você não tem nome para pôr no seu bebê, fica uma grande dica, né? Teófilozinho, né? Dá para chamar de Teo, né, gente? Então o Teófilo encomendou com Lucas um relato preciso das coisas que aconteceram a respeito de Jesus. Tanto que o livro de Lucas começa: ó, excelentíssimo Teófilo. E ele vem entregando para Teófilo esse relato. Qual que é a grande diferença da pesquisa de Lucas e da pesquisa do João Marcos e do relato, por exemplo, de Mateus e de João? A grande diferença do livro de Lucas é que, pelo menos na perspectiva que eu tenho, Lucas, antes de começar, eu acho que a hora que ele devia ser mais minucioso, ele devia ser aquela pessoa mais metódica. Ele pensou assim: já que eu vou ter que começar a colher testemunho, eu vou começar do começo. Eu não tenho dúvida que a primeira pessoa que ele entrevistou foi Maria. A Maria, mãe de Jesus. Porque ela viveu entre os apóstolos. Historicamente é provado, Maria morreu em Éfeso. Ela foi fazer missão com os apóstolos, ela não ficou lá em Jerusalém. Maria se tornou uma discípula também. Maria também se tornou uma pregadora do evangelho. Maria também foi para propagar aquela que ela deu à luz, mas que se tornou Deus dela, Senhor dela. E ela foi propagar. E por que eu falo isso? Porque Lucas 1 e Lucas 2, só Maria podia contar.
sobre a viagem que ela fez para Isabel, sobre o bebê saltando no seu ventre, sobre João Batista ficar mudo, que era parente, né, de Maria, e tantas coisas. Esse relato só Maria podia dar. E eu acho, a gente vai encontrar na Bíblia diversas vezes, está escrito assim, olha, e ela guardava essas coisas no seu coração. Maria, porém, guardava essas coisas no seu coração. Maria devia ser uma pessoa de poucas palavras, de não falar muito sobre os acontecidos. Mas pode ser que Lucas tenha chegado na vida dela, numa idade bem avançada, de Maria, e ela resolveu compartilhar com Lucas alguns detalhes que eu creio que nenhum outro sabia. A visita dos pastores. E ela foi relatando e Lucas foi escrevendo. Quando você lê Lucas 1 e 2, fica claro que é alguém que sabia de entrelinhas da história, que só vivendo para saber. E eis uma parte da história, que é o único lugar que relata é aqui em Lucas. Porque a gente tem toda a história do nascimento de Jesus, a gente até celebra isso no Natal. Sim ou não? E a gente tem Jesus depois dos 30. E o único pequeno trecho da Bíblia que fala de Jesus com 12 anos de idade é esse que a gente vai ler. Certo? Então, vamos lá. Bora? Diz assim. Lucas 2,41. Todos os anos, seus pais iam para Jerusalém, para a festa das... todos os anos, li errado, perdão. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, era costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, o que você nos fez? Por que nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Querido, eu quero trazer algumas coisas para o nosso coração a respeito desse momento de Jesus, desse pequeno episódio que aconteceu na vida de Jesus. Primeiro que a gente tem que perceber aqui, deixa eu te contextualizar, vem comigo para dentro da história. Vamos lá, era costume judaico, toda a Páscoa o povo peregrinava para Jerusalém. José e Maria moravam numa cidadezinha, num vilarejo chamado Nazaré. Por isso que ele é chamado Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Porque Jesus era lá dessa cidadezinha chamada Nazaré, ele cresceu lá. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E Nazaré era um pequeno vilarejo. Automaticamente, numa cidadezinha pequena, o que acontece com as pessoas? Todo mundo sabe o nome até dos cachorros. Não é? Passa um caramelo na rua, é o Rex do Zé lá da esquina. Escapou. Não é assim? Então, numa cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. E para o povo peregrinar naquele tempo, para o povo viajar naquele tempo, era a pé. Ou eles tinham pequenos animais de carga, que normalmente eles colocavam às vezes as crianças em cima, e as bagagens. Mas no geral os adultos andavam a pé mesmo. Tá? E de Nazaré para Jerusalém é quase 60 quilômetros.
Uma viagem dessa em família, porque era a família toda que ia, as crianças não ficavam para trás. Normalmente era 3 dias de viagem, uns 20 quilômetros por dia, com criança e com todas aquelas coisas que eles carregavam. Como era um período de peregrinação para o país todo, não tinha hospedaria e estalagem para todo mundo. Então era normal eles levarem alguns carrinhos de mão ou colocarem nos animais uma estrutura de barracas. Que eles paravam em algum lugar, montavam, faziam suas refeições, pousavam à noite e continuavam a viagem no outro dia. Isso era a rotina, era o costume daquele tempo. Então todo mundo evitava e ninguém fazia, era raro isso, viajava sozinho. Por quê? Porque era perigoso. Tinha os ladrões, os assaltantes, a Bíblia relata isso. Então numa viagem dessa, se a pessoa está sozinho, é perigoso. Então eles sempre faziam em caravanas, de maneira comunitária. Saía várias pessoas juntos para irem e voltarem juntos. Para quê? Para proteção, para auxílio e assim tudo mais. E assim foi aquele ano, mais um ano, como de costume, Jesus, sua família, seus pais foram para Jerusalém para a festa da Páscoa. E a primeira lição que a gente tem que tirar disso: você percebeu que eles foram para a Páscoa, voltaram, e isso era um ritual costumeiro, era uma rotina, era algo assim, todo ano a gente faz. Você já parou para perceber que aquilo que a gente inclui na nossa rotina, com o tempo perde o valor, perde o brilho, perde a beleza? Às vezes a gente vai para algum lugar turístico e a gente vê uma paisagem e a gente fica encantado e a gente quer parar para tirar uma foto. A gente quer parar para filmar aquele lugar e aquilo faz a gente parar e ficar admirando, às vezes, mais de hora aquele lugar. Só que você já parou para perceber que os moradores locais nem ligam para aquilo? Eles passam por aquilo indo e vindo e aquilo não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque aquilo caiu no costume. Aquilo caiu na rotina. Então deixa eu te explicar uma coisa. Eles iam para Jerusalém adorar a Deus na Páscoa. Será que a tua vinda para a igreja todo domingo virou um rito de rotina, onde você não valoriza o que você está fazendo aqui? Será que a tua vinda a este lugar ou a qualquer outra igreja não virou um ritual religioso, onde você não traz nenhum tipo de valorização da presença que habita no meio do seu povo? Será que nós transformamos o encontro que deveríamos ter com Cristo em algo ordinário e sem valor, porque não percebemos o valor, porque aquilo já não é novidade para nós? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho e analisasse que nível de valor você dava à presença de Deus lá quando você se converteu, e que nível de valor você dá a essa presença hoje. Que nível de valor tinha o Espírito Santo quando você ouvia a voz dele pelas primeiras vezes, e que nível de valor tem a voz dele nos seus ouvidos hoje? O quanto você derramou lágrimas o dia que você recebeu a primeira palavra profética da tua vida, e o quanto aquilo foi impactante, e que nível de valor tem as palavras proféticas que você recebe hoje? Não transforme o extraordinário poder de Deus e a extraordinária presença dele em algo comum e ordinário. Não diminua o valor do lugar de adoração. Não diminua o valor de quem você está indo encontrar quando você adora. Não diminui o valor daquilo que você está indo de encontro quando você está indo para a tua Jerusalém, entre aspas, adorar. Não transforme a tua vinda à igreja de domingo em mero rito de religiosidade. Você vem aqui para entregar adoração. Você sabe o nome da coisa aqui? Como você chama a coisa que nós fazemos aqui de domingo, todo domingo? Do que você chama? Culto. Não é isso? Um culto a gente entrega. Não tem a ver com receber, tem a ver com dar.
Cultuar é entregar para Deus aquilo que Ele é digno de receber. Só que na maioria das vezes a gente chega nesse lugar não só de mãos vazias, mas de coração vazio, de mente cheia, de confusão mental e todo atrapalhado com relação à nossa entrega. Por quê? Porque a gente não entendeu o propósito que a gente vem fazer nesse lugar todo domingo. Você vem cultuar. E às vezes termina o que nós chamamos de culto, a gente diz: uau, hoje o louvor foi top. Deixa eu te explicar uma coisa. O louvor não é para você. O louvor é para Ele. Então, quando está louvando, não é para agradar os seus ouvidos. Quando o louvor está louvando, é para você louvar junto, para que você preste o seu culto para Ele. Quando a música está tocando, não é para você ser espectador. Para ser espectador, você vai no teatro. Se bem que tem igreja que parece teatro. Então, se a igreja que você frequenta parece um teatro, vai lá assistir. Agora, se o lugar que você vai prega o evangelho e tem um culto, é você oferecendo para Ele. Música não é para você curtir, não aqui. Música é para você adorar. Música é para você sair do ordinário, do comum, do natural da tua semana e entrar num ambiente onde você consiga entregar algo para Ele que flua dos seus lábios e do seu coração. Cuidado com aquilo que se torna costumeiro. Às vezes a paisagem é linda, mas você já não consegue ver. Não consegue ver. O ano passado, a gente teve um dia que a gente foi visitar um vilarejo na França, chamado Chamonix. Até hoje, de verdade, é o lugar mais lindo que eu já conheci. Lindo, incrível, no pé dos Alpes. A hora que eu olhava aquelas montanhas, no começo do outono, ou seja, não estava frio. Não, é frio lá, né? Tava 8, 10 graus. Mas não frio para nevar. E as montanhas inteirinhas brancas. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E não é as montanhas que a gente tem aqui no Brasil. É muito alto. A gente não parava de olhar para cima o tempo todo. Só que a gente chegou lá e quando a gente parou no estacionamento, a gente saiu no meio de uma feirinha. Dos locais, era um domingo. Aquela feirinha dos locais de artesanato, de um monte de coisa. E eles estavam ali, vendendo roupa, vendendo tênis, vendendo cachecol, vendendo meia. Vendendo tudo quanto é badulaque. Ninguém estava olhando para as montanhas. Ninguém estava percebendo aquilo. Por quê? Porque aquilo já era comum para eles. Aquilo que era extraordinário para mim tinha se tornado comum e ordinário para eles. Cuidado, porque a presença de Deus é extraordinária. É incomum. É maravilhosa. É indescritível. É imensurável. E ela pode se manifestar no nosso meio. Mas nós precisamos vir aqui com a motivação certa, com o coração correto, para que a gente possa literalmente encontrá-lo e ficar impactado com a sua glória e beleza, com o seu mover, com o seu sobrenatural dentro de nós. Então olha para a pessoa do teu lado e fala assim: Ele quer te dar para viver o extraordinário. Para de tratar como comum. Fala para ele, para. Amém? Isso é tão verdade biblicamente dizendo que a gente vai ter alguns relatos bíblicos de homens que viviam num ambiente de glória, só que já não mais percebiam a glória. E a Bíblia vai dizer, pelo menos 2 vezes biblicamente isso aconteceu, que no momento que eles trataram com irreverência a glória de Deus,
por se tratar do Velho Testamento, ou seja, a graça de Jesus ainda não estava sobre nós, foram fulminados por Deus. Deus os matou, por tratar de maneira ordinária aquilo que era sobrenatural e extraordinário. Os 2 filhos de Moisés fizeram isso, Nadab e Abiú, entrando num ambiente da presença de Deus de maneira irreverente e irresponsável, tratando como algo ordinário aquilo que era sobrenatural e extraordinário. Os outros 2 foram os filhos de Eli, Ófni e Finéias. Ambos trataram com irreverência a presença de Deus e o lugar de adoração. Ambos também morreram. Por quê? Porque por terem crescido naquele ambiente de graça e da glória de Deus, eles passaram a desprezar aquilo que acontecia ali dentro, a não dar o devido valor. Então, querido, isso é sério. E por que eu estou te falando isso? Porque para Maria, presta atenção, e para o José, levar Jesus para Jerusalém todos os anos era ordinário, era como de costume. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que teve um outro dia, 20 e poucos anos mais tarde, que ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, que o povo todo pega folhas de palmeira, começa a agitar e cantar o quê? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. A Bíblia retrata isso, chama de entrada triunfal. O mesmo Jesus do Zé e da Maria, que ia para Jerusalém e ninguém sabia quem ele era, agora ele entra na mesma Jerusalém ovacionado. Qual que é a diferença? Aquela caravana não reconhecia a grandeza de quem andava com eles. Aquele povo que o recebeu 20 e poucos anos mais tarde, reconheciam que ele era o filho de Davi, o enviado de Deus. Você percebe a diferença? Tudo tem a ver com como nós enxergamos aquilo aonde estamos inseridos e o que estamos fazendo nos lugares que estamos fazendo. Então olha para a pessoa que está do teu lado, eu não vou te deixar quieto esse culto, e você vai falar para ela assim, que Jesus abra os seus olhos para ver do jeito que você tem que ver. Aí beleza, eles foram para Jerusalém, vamos passar para a próxima lição aqui do texto. Eles foram para Jerusalém. E o que estava acontecendo? Quantos anos Jesus tinha? Foi fraco. Quantos anos? 12. Na cultura judaica, e é assim até hoje, tem até um ritual hoje que tem um nome, né? Com 13 anos, o menino sai da condição de menino e ele é responsabilizado como um adulto. Para a cultura judaica não existe adolescência. Ai, as mamães, né, que, ai, tadinho, deixa o menino, vai ver tem 17, já tem barba na cara, já está fazendo besteira para a rua e a mamãezinha está protegendo. Na cultura judaica, a hora que o menino completou 13, ele assume a responsabilidade de homem adulto. Ele assume a responsabilidade de um homem. Inclusive ele é aceito para participar dos cultos da estrutura judaica do judaísmo. E aí eu fico imaginando, é só aqui a minha imaginação, que eu não sei se você sabe disso, mas Maria teve outros filhos. Maria não morreu virgem, tá, gente? José não foi um homem casto até o fim da vida, ele casou para ter uma esposa. E a Bíblia vai dizer que ele não a conheceu, não se deitou com ela até que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, eles foram comemorar a lua de mel que não tiveram. E a Bíblia vai dizer que ela teve mais 4 filhos homens e irmãs. Jesus tinha 4 irmãos, tem os nomes na Bíblia, em 3 lugares cita. Os nomes dos irmãos de Jesus, filho do José e da Maria, e irmãs, que não fala quantas eram. Então José e Maria teve outros filhos. Se for irmãs, plural, correto? Pelo menos 2, você concorda comigo? Então no mínimo 6 a Maria teve, além de Jesus.
Então pensa bem, se Jesus estava com 12, devia ter uma escadinha de mais pelo menos uns 3 ou 4, indo para Jerusalém junto. No meio do culto, a Laine fazendo piada, diz que o pastor Luan está seguindo o modelo da Maria e do José. O pastor Luan que estava aqui, gente, eles têm 4, tá? Já que fica roxa lá. Vamos lá, continuando. E aí, eles não deram jeito para parar de fazer ainda não, viu? Vai arrumar mais, eu já falei para eles tomar cuidado. Eis que te digo, toma cuidado, senão você vai arrumar mais. Vamos continuar. Aí o que acontece? Daqui a pouco a espinha não cabe mais. Vou continuar aqui, gente. Ah, Jesus Cristo de Nazaré, perdi até onde eu estava. E a Maria tinha uma escadinha ali junto. Estava indo junto. Então, eu vou te trazer a conjecturação aqui da minha mente, o que eu imagino, tá? É só imaginação minha. Mas eu fico pensando que Jesus com 12, José tenha chamado ele como um bom pai, porque eu acredito que José era um cara muito bom como pai. Ele tenha chamado Jesus e falado assim: filho, é o seguinte, daqui uns 5 ou 6 meses, era no máximo isso, você está fazendo 13. Porque historicamente Jesus não nasceu no Natal, tá gente? Jesus nasceu possivelmente em outubro. E aí, era abril, na Páscoa, perto de abril, março, abril. Então, uns 5, 6 meses antes de Jesus completar 13. Eu imagino que José tenha chamado ele, é só uma imaginação. Se fosse meu filho, eu acho que eu faria isso. Por isso que eu imagino. Chamou Jesus e falou assim: filho, é o seguinte, nós estamos indo para Jerusalém. E você sabe que a partir do ano que vem, você já está em outro status nessa viagem. Você já vai poder participar de alguns rituais ali na celebração da Páscoa que você não podia antes. Porque com 13 anos o menino assume esse lugar. E eu fico imaginando que naquela viagem José pegou Jesus para treiná-lo de como um homem deveria se portar numa viagem daquela, protegendo a família, prestando atenção em bagagens, cuidando de coisas e tendo mais autonomia. Como um bom pai, eu acredito que ele estava preparando Jesus para o que estava para acontecer. Então eu não tenho dúvidas que Jesus não estava a cargo de Maria. Por quê? Porque Maria estava cuidando da prole. Às vezes ela estava com ali de 2 aninhos, um de 4, outro de 6. Ela estava carregando o resto da galerinha. E José como um bom pai, eu acredito pelo menos que é o que eu faria, estaria treinando o menino para o lugar que ele entraria no próximo ano. Lhe dando uma certa autonomia e delegando responsabilidades para Jesus. Então eles chegam em Jerusalém. E eles viajavam em caravana, no meio de parentes e amigos, a gente leu no texto. E eles chegaram em Jerusalém, celebraram a Páscoa, teve a festa, aí tem o ritual da Páscoa, e etc, etc. Chegou o dia de ir embora. José, como chefe daquela família, qual que seria a preocupação de José, gente, naturalmente? Mantimento para aquela viagem. As barracas que iriam dormir, como ele acenderia o fogo para fazer a comida no fim do dia, certo? Tudo aquilo que era necessário para as crianças pequenas comerem durante a viagem. José estava preocupado com organizar para a família dele tudo aquilo que era necessário para eles voltarem. 3 dias de viagem. Maria com certeza estava preocupada com as crianças. Como a responsabilidade já devia estar parcialmente ali colocada sobre os ombros de Jesus, Jesus faz o quê? Vai para o templo. E eles pegam a estrada e vão embora. E a Bíblia diz que eles andaram o dia todo. A caravana devia ser grande. Andaram o dia todo. A hora que pararam, no final do dia, a hora que pararam, para quê? Para montar as barracas, sentar ao redor do fogo, fazer uma comida, organizar as coisas ali. A hora que o Zé acabou de acender o fogo assim, a Maria veio, dando dura num fio, segurando o outro no colo. Ô Zé, cadê Jesus? Uai, não estava com você? Uai, não, José.
Ficou com você, ué. Você falou que ia ensinar ele esse ano. Sim, ele ficou comigo o tempo todo. Mas hoje eu não vi ele. Aí a Bíblia vai dizer que eles procuraram no meio dos amigos e dos parentes. E não encontraram Jesus. Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Vem cá, agora chegou em nós. Mais uma vez. As preocupações com as coisas terrenas nos fazem perder a atenção àquele que nós não deveríamos tirar os olhos, Jesus. Às vezes você está com os olhos tão voltados para a terra, tão preocupado com a bagagem, tão preocupado com a viagem, tão preocupado com o boleto, tão preocupado com o trabalho, tão preocupado com tudo aqui na terra, e você perde a percepção de quem você não deveria perder de vista. A inundação de coisas que a terra te promove, os filhos, a comida, a bagagem, o transporte, tudo aquilo que a terra te ocupa, e não tem problema ela te ocupar, não pode fazer você perder a atenção àquele que pode conduzir toda a tua vida. Independente do que você esteja fazendo, vivendo ou passando na terra, os seus olhos precisam estar fixos em Jesus. José não prestou atenção, Maria não prestou atenção, e Jesus ficou para trás. Será que Jesus não tem ficado para trás na sua vida, não? Será que você não tem conduzido a sua vida para lugares onde Jesus não está, porque você não buscou a direção dele, porque você não prestou atenção no que ele estava dizendo para você, porque você não buscou a orientação dele para a tua vida? Será que Jesus não tem ficado para trás na sua vida, não? E você tem se distanciado da onde ele está e de quem ele é, para viver a tua vida movida pelas suas preocupações, pelos seus medos, pelos seus traumas, pelas suas dores, pelos seus problemas? Será que quando o problema inunda o seu coração, os seus olhos não ficam tão no problema que você não consegue enxergar Cristo? Será que quando tudo envolve a tua vida, você não fica tão atarefado, preocupado, com a mente cheia de coisas, que você tira os olhos de Cristo? E deixa eu te contar uma coisa. Se você tirar os olhos de Cristo, pode ser que você comece a caminhar para um rumo onde Jesus não está. Foi assim com José e com Maria. Um dia inteiro de viagem fez eles se distanciarem de Cristo. E isso gerou um mega problema. Nós lemos no texto que José e Maria estavam aflitos. Quem já ficou aflito aqui com alguma coisa? Os problemas da vida nos deixam aflitos? Sim. Quando acabou a aflição? Quando eles encontraram Cristo. Porque todas as vezes que você encontrar Cristo, Ele vai ser luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés, direção para a tua história. Luz chegará e você deixará tudo aos seus pés, e a aflição vai fugir do seu coração. Porque não importa o que nós estejamos passando, querido. Ele disse para nós: eu deixo a minha paz eu dou, e não dou como o mundo dá. Jesus nos garante uma segurança nele, que nada e ninguém pode gerar dentro de nós. Só que nós temos que caminhar com os olhos nele, direcionados por ele, dirigidos por ele, guiados por ele. Do contrário, nós vamos nos perder. Agora, o que é interessante? O interessante é que eles perceberam a falta de Jesus, que hora? Na hora da refeição, na hora da parada. Chegando o fim do dia, eles perceberam que Jesus não estava. Sabe o que acontece, querido? Às vezes a gente só vai perceber que Jesus não está nas coisas quando as coisas ficarem em breu. Quando a luz se for, quando a escuridão chegar, quando os seus olhos não conseguirem ver mais, quando faltar toda a nitidez e toda a clareza para você enxergar, pode ser que aí você perceba que Jesus ficou para trás. E Jesus é especialista em fazer os olhos se abrirem ao final do dia e numa mesa de refeição. Quem lembra dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Lucas capítulo 21. Eles também se distanciaram de onde Jesus estava, espiritualmente dizendo.
A Bíblia vai dizer que esses se perderam tanto que não foi eles que voltaram para encontrar Jesus, Jesus que foi ao encontro deles. E eles não perceberam que era Jesus no caminho, lembra? Querido, às vezes isso está acontecendo com você. Você está tão distante de Jesus que hoje não é você que busca mais Ele, Ele tem te buscado. Ele tem ido atrás do teu coração. Ah, pastor, mas como? Tem enviado pessoas e você não tem percebido. Tem enviado gente para te alertar, pessoas que te amam para te arrastar, para falar, não vai por aí, vem cá, deixa eu te ajudar. E você não tem percebido que você está tão longe que é Ele que está indo atrás de você. Sabe quando aqueles 2 discípulos indo para Emaús viram? Quando eles pararam no final da tarde e puseram o pão sobre a mesa. Querido, a hora que você conseguir dar uma pausa nessa agitação da tua vida, para perceber o que está ao teu redor, para fazer uma oração, o pão que Jesus vai te servir vai abrir os seus olhos e vai te mostrar a direção que você está. É só na hora da pausa que você vai perceber isso. Enquanto você viver nesse frenesi doido que você tem vivido, você pode continuar andando para tão longe, que às vezes seja tarde. Tarde para voltar. Para Ele te alcançar, Ele te alcança onde você estiver. Mas às vezes é muito tarde fazer um caminho de volta para voltar para o propósito, para voltar para aquilo que Ele tinha para você, para voltar para a história que Ele desenhou para a tua vida. Então não fuja. Aí você fala, mas pastor, eu estou na igreja, por que eu estou fugindo? Glória a Deus, pode ser que Jesus já te alcançou e te arrastou para cá hoje. Pode ser que foi uma vontade que você não conseguiu entender de estar aqui, que te trouxe aqui só para você ouvir que Ele te ama a ponto de ir te buscar. A gente usou durante muito tempo a frase, ai, a pessoa aceitou Jesus. Será que eu tenho capacidade de aceitá-lo? Olha, é Ele que me arrastou com garras de amor para a presença dEle. Ou é Ele que me buscou lá onde eu estava perdido. E me buscou de volta. E me fez voltar para Ele. Agora sabe o que é interessante? Quando José e Maria percebem, por causa da escuridão, por causa do pão na mesa, eles percebem, Jesus não está. A mãe deve ter dado um treco, né? Pensa naturalmente, coitada da Maria. Imagina. O pai fica como? Calma, nós vamos achar o menino. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Não, pai não pode entrar em desespero. Tu é um homem, rapaz, você tem que ser firme, pôr segurança no negócio. Tá bom? Calma, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus, Jesus ficou em Jerusalém. E aí, deixa eu te falar, era para dar desespero mesmo. Você já imaginou você perder um menino de 12 anos em São Paulo? Ah, pastor, mas Jerusalém não era São Paulo. Então, mas era época de peregrinação. Estava bufando de gente. Eram milhares de pessoas em Jerusalém. Eles moravam numa vila, lembra? Quem mora numa cidadezinha e vem para Rio Preto, acha um absurdo o tamanho da cidade. Maria deve ter dado um treco na hora. Deve ter dado aquela vontade. Tem gente que vai me julgar agora. Aquela vontade amável de enforcar o marido, sabe? Enquanto eu cuidei, o menino não perdeu. Esse ano que você assumiu, Zé. Mas vamos continuar. Olha que interessante. Onde eles procuraram Jesus primeiro? No meio dos amigos e parentes, no meio da comunidade na qual eles estavam inseridos. Deixa eu te explicar uma coisa. A comunidade te auxilia nos momentos em que você se vê perdido. A comunidade te apoia nos momentos em que você não sabe para onde ir. A comunidade te apoia no momento de aflição. Então deixa eu te explicar uma coisa. Igreja não é lugar de você vir no domingo fazer o seu ritual religioso. Igreja é um ambiente comunitário para você pertencer. Igreja é ambiente para você se envolver, para você ter amigos, para você ter pessoas que você possa olhar e falar assim: você viu onde está Jesus? Porque eu me perdi dele. E poderia ser que ele estivesse na tenda de alguém, na fogueira de outro, e dissesse: ele está aqui.
e a aflição passaria. Então pode ser que você caminha, você precisa caminhar com uma comunidade, com pessoas, com amigos que tenham Jesus, porque na hora da tua aflição você pode olhar para o lado e falar assim, ó, tô perdido. Ele fala, calma, eu tenho comigo quem pode te mostrar o caminho. E não para por aí. Não é só isso, porque no caso de José e Maria, eles não estavam lá, estavam? Jesus não estava lá, estava? Não estava. Agora fala uma coisa para mim, era fim da tarde, sim ou não? Sim. Você acha que Maria voltou com a prole para Jerusalém? É óbvio que não. Ela olhou para alguma comadre ali do meio da comunidade e falou assim, ó, cuida dos meus filhos, eu preciso voltar para Jerusalém com José. Agora deixa eu te falar qual que é a coisa. É impossível que nós passemos pela vida sem aflições. Você concorda comigo? É impossível que a gente passe pela vida sem problema. Agora, coitado daquele que tem problema e enfrenta sozinho. Se José e Maria estivessem sozinhos, com quem eles iam deixar as crianças? E não é só as crianças. E a bagagem? José não ia poder voltar com a bagagem toda. Ele ia demorar o dia inteiro de novo para voltar. E ele tinha que fazer esses 20 quilômetros o mais rápido possível. Por quê? Porque agora era noite e eles estavam sós. O caminho era perigoso. Esse é o problema de tirar os olhos de Jesus. Às vezes o caminho de volta é bem mais complexo do que o caminho de ida. Às vezes para voltar para o lugar que Jesus se perdeu, ou que você se perdeu de Jesus, o caminho é muito mais doloroso e complicado. Entende? Por isso que nós não podemos tirar os olhos dele. E vai ser necessário uma comunidade para te apoiar. Para ficar com algumas bagagens suas. Para alguém que olhe para você e fala, calma, estou orando com você, vai dar tudo certo, conte comigo. Para alguém que fale para você, ó, quando você estiver aflito, me ligue. Para alguém que te dê apoio, para alguém que carregue os seus pesos junto com você. Cuide daquilo que você está carregando para você. Não dá para viver cristianismo isolado. Não dá para viver relacionamento com Cristo fora de uma comunidade. É perigoso. Perigoso por quê, pastor? Perigoso você se perder. Perigoso você morrer no caminho. Perigoso você ser roubado pelo inimigo. Perigoso você ser tirado da presença. Então a igreja é lugar de envolvimento. Envolva-se com a igreja local. Envolva-se com a igreja local. Envolva-se em servir. Envolva-se em ir para um pequeno grupo. Envolva-se em fazer churrasco, em comer lanche. Envolva-se em fazer amigos. Envolva-se em ter relacionamentos. Envolva-se. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não consigo fazer você se envolver. Nem eu, nem ninguém. Envolvimento é voluntário. É eu quem faço. Vai chegar um momento da vida que você vai ter que pedir ajuda para alguém. E em outros momentos da vida, alguém vai poder olhar para você e falar assim, me dá uma força. Você pode ser um ombro amigo para alguém. E alguém pode ser um ombro amigo para você. Porque chorar, querido, todo mundo chora. Eclesiastes, acho que vai dizer que triste é o homem que faz as coisas sozinhos, porque se ele cair, ele não tem quem o levante. Então, querido, todo mundo está vulnerável à queda. Mas se você está no meio da comunidade, você tem quem te levantar. Posso ouvir um amém? Continuando. Eles voltam para Jerusalém, deixam tudo, a comunidade auxilia, dá apoio. Acredito que vai tranquilo, corre lá. A gente chega em casa com as crianças, com as coisas de vocês, fiquem em paz. Eles tinham comunidade. E eles voltam para Jerusalém. Só que a Bíblia vai dizer que eles andaram um dia. E eles ficaram 3 dias procurando por Jesus. Sabe o que é isso, querido? Isso nos mostra que uma vez que o inimigo, Satanás, conseguiu te tirar do rumo, pode ser que a hora que você perceber,
para fazer o caminho de volta e encontrar-se com Jesus no lugar que você o perdeu, demore o triplo daquilo que demorou para você se distanciar. Entenda uma coisa: o inimigo, para te tirar do propósito, ele não precisa te virar na contramão e nem fazer você fazer uma virada brusca para a esquerda ou para a direita. Se ele te mover 1 grau da direção agora, daqui 2 anos você está tão longe que o caminho de volta pode ser quase impossível de fazer de volta. Entendeu? A ideia do inimigo, se ele não pode fazer você deixar de crer em Cristo, porque eu acho que pelo menos a maioria de quem está aqui não vai parar de crer em Cristo mais. Uma vez que Cristo foi revelado no meu coração, eu creio nele, pronto, acabou. E se ele não pode tirar das mãos de Jesus, tudo que ele vai fazer na tua vida é te atrapalhar para que você não viva o caminho que Jesus tem para você, o propósito que Jesus tem para você e o lugar que ele quer te direcionar. Para quê? Para você chegar no fim da tua vida cristã frustrado, com um monte de promessa na sacola que nunca se cumpriram, com um monte de coisa que Deus te entregou, que falou para você que nunca aconteceu. E aí o que você vai entregar na presença de Deus quando você estiver lá? Tem uma música do Rodolfo Abrantes, eu não lembro nem o nome, que tem uma frase que eu acho muito interessante. E a frase diz assim, ó: como se alguém chegando na presença de Deus, porque é uma música que fala de, se eu não me engano, de fim dos tempos. E ele vai dizer assim, que é Deus se referindo para a pessoa: cadê a arca que eu te mandei construir? Você já imaginou se Noé não tivesse construído a arca como Deus ordenou? Você já imaginou se Davi não tivesse lutado pelo trono? Você já imaginou se Cristo não tivesse morrido na cruz? Quando ele requerer de você o que ele te mandou fazer, o que você vai apresentar? Ai, Jesus, eu prestei atenção, não prestei atenção direito aquele dia e eu fui para outro rumo. Enquanto o Senhor queria que eu fosse uma coisa, eu decidi ser outra. Enquanto o Senhor queria que eu vivesse algo, eu decidi viver outra. Eu não quero te pôr medo, mas o dia da prestação de conta vai chegar. E na parábola de Mateus 25, quem escondeu o talento não foi salvo. Ele foi jogado em trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dente. Do que Jesus estava falando? Do inferno. Aquele homem cria? Sim, recebeu o talento do Senhor. Só que enfiou debaixo da terra e ignorou. Deus não te chamou para viver como uma avestruz, ignorando tudo que tem em volta, enfiado a cabeça num buraco e pensando que nada tem problema. Então, a salvação é pela graça, mas o chamado é pela obediência. E quando ele começou a te delegar coisas, não pegue os seus talentos e enfie debaixo da terra. Eu escondi, tive medo. O Senhor é cruel. Olha como era a perspectiva daquela pessoa. Uma perspectiva completamente errada de quem Deus era. Por quê? Porque ela teve medo de Deus, pelo que Deus entregou nas mãos dela. Então, querido, não fuja. E deixa eu te contar uma história. Eles procuraram 3 dias, andaram. Eu fico imaginando que Maria fez todo tipo de oração que existia. Você concorda comigo ou não? Eu fico imaginando que Maria não dormiu os 3 dias. Quem dorme com um filho desaparecido? Você consegue entender? A aflição era profunda, a dor era imensa. 3 dias procurando por causa de um diazinho de viagem. Um diazinho se distanciando dele. Foram 3 dias incessantes de procura. Quando eles chegam, Jesus está no templo. Eu acho que Maria pegou os ombrinhos do bichinho assim. Filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos aflitos. Sabe qual que é a resposta de Jesus? E isso para mim me deixa impactado. Onde eu deveria estar? Se não na casa do meu pai? Querido, sabe o que Jesus está
representando ali, mostrando ali: eu não saí do meu lugar, foi você que se afastou. Eu não saí de onde eu deveria estar, foi você que foi embora. Eu estou no lugar que deveria, você que não. É lógico que ele não estava falando isso para a mãe dele, mas espiritualmente ele estava mostrando que ele permanecia no lugar que ele deveria estar. E isso é extremamente bíblico. Quando Adão saiu do seu lugar no Jardim do Éden, eu não estou falando lugar físico, lugar espiritual. Quando ele sucumbiu ao pecado e se afastou de Deus, no fim da tarde Deus estava lá de novo para visitar Adão. E Adão estava onde? Enfiado no meio do arbusto, escondido de Deus. Então Deus não sai do seu lugar, é nós que fugimos dele. Deus continuava lá, pronto para encontrar o Adão de novo, pronto para restaurar Adão, se Adão quisesse ser restaurado. Jesus conta uma história de um menino que a Bíblia chama de filho pródigo. Pegou a herança e foi embora da casa do pai. Fala uma coisa para mim: o pai se mudou de localidade? O pai saiu da varanda para esperar o filho? Não, a Bíblia vai dizer que o pai avistou de longe e foi ao encontro dele. Ou seja, Deus não sai do seu lugar, é nós que vamos nos afastando a ponto de pararmos nos chiqueiros de porcos do pecado. E a Bíblia vai dizer: olha como está o alimento envolvido de novo, a mesa outra vez. Sabe quando aquele moço caiu em si? De que ele devia voltar para a casa do pai? Quando ele estava comendo comida de porcos. A hora que ele provou da comida, a Bíblia diz assim, ó: e caindo em si, lembrou: na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui passando necessidade, comendo lavagem. Pode ser que seja tarde, você já esteja comendo comida de porcos. Uma referência, no caso, ao pecado, ao lixo que o mundo te oferece, à promiscuidade, à prostituição, ao engano, à mentira, à corrupção, a tudo aquilo que o mundo te oferece, o lixo que ele te insere. Hoje Jesus te chama para cair em si, querido. Para de comer essas coisas. Tem pão na casa do seu pai. Tem pão na casa do seu pai, é só correr de volta para ele. Vou te dar mais um exemplo bíblico. Que Deus permanece no mesmo lugar. Tinha um homem chamado Pedro, pescador, que pescou a noite toda e não pegou nada. Jesus aparece aonde para aquele homem? Na praia, onde ele estava lavando as redes. Fala para ele: Pedro, põe teu barco ali e joga do outro lado, você vai ver. Vê uma multidão de peixe, enche os dois barcos dele, de João e de Tiago, e vira festa e eles seguem Jesus. Pedro, de hoje em diante te faço pescador de homens. 3 anos e meio mais tarde, Jesus morre na cruz. Pedro nega ele, fica frustradão. E o que Pedro vai fazer? Pescar. O que? Homens? Peixe. Ele não era mais pescador de peixe. A promessa de Jesus, ele não era mais pescador de peixe, ele era pescador de almas, ele era pescador de homens. Ele volta para onde? O que isso se refere? Pedro está voltando para a velha vida, para a velha natureza, para aquilo que ele fazia antes de encontrar o Cristo. Deixa eu te falar onde Jesus aparece. Na praia, de novo. Sabe o que isso me mostra? Jesus não saiu do seu lugar, foi Pedro que fugiu. Agora olha que é lindo. O que Jesus tinha na praia? Dessa segunda vez? Peixes sobre brasas. Jesus estava assando um peixinho para eles comerem. A mesa, querido, abre os seus olhos. O ambiente de comunhão abre os seus olhos. Ir se alimentar do que Jesus oferece faz você enxergar o que você não está enxergando. Pastor, como eu como dessa comida? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, porque secretamente ele te ouve e te recompensa. Jesus disse para a igreja de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Para quê?
para comer com você e você comer comigo. Jesus quer te servir um pão espiritual, querido, para te reposicionar no lugar que você nunca deveria ter saído. Te reposicionar no lugar espiritual que Ele te deu. E sabe por que Jesus entendia que lugar que Ele tinha que estar? Aí naturalmente dizendo, quando Jesus olha para José e Maria e fala assim: onde mais eu devia estar senão na casa do meu Pai? E aí o texto seguinte vai dizer assim, ó: e eles não compreenderam o que estava dizendo. É claro que não. Por quê? Porque até naquele momento nenhum judeu conhecia Deus como Pai. Deus para eles era Deus e Senhor, Pai não. No Velho Testamento não existe referência de Deus sendo chamado de Pai. Jesus não veio apresentar um Deus para nós, Ele veio apresentar um Pai. E eis um problema nosso: a dificuldade de aceitar a paternidade de Deus na nossa vida. Por quê? Porque uma vez que eu sou filho e entendo o pai que tenho, eu não me afasto da casa dele. O que fez o filho pródigo voltar foi compreender que ele tinha o pai. O que fez Adão fugir foi não compreender que ele tinha um pai. Entende a diferença? Lá no encontro de Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro estava no barco, ele olhou para a praia, eles estavam 90 metros da praia, não estava perto. 90 metros é longe para ver uma pessoa, você não concorda comigo? A Bíblia diz, e reconhecendo que era Jesus, pulou na água, nadou até lá para encontro. Pedro, na hora que viu que era Jesus, querido, correu a direção dele. Essa é a diferença de quem conheceu um Deus Pai e de quem não conheceu um Deus Pai. Jesus falou assim: onde eu devia estar? Eu estou na casa do meu pai. Eu estou espiritualmente inserido no lugar que eu nunca vou sair. Eu tenho um pai que cuida de mim. Agora deixa eu te explicar uma coisa: existe uma visão equivocada a respeito da paternidade de Deus nos nossos dias. Por quê? Porque primeiro a gente deixou comum e ordinário a paternidade de Deus. A gente pode ir no primeiro boteco que a gente encontrar, pegar o primeiro bêbado que a gente vê, ou dentro de um boteco tem lá 10 bêbados, e entrar na porta do boteco e falar assim: quem é filho de Deus aqui? Todos eles vão fazer mais ou menos assim: oh, graças a Deus. Vão ou não vão? Ainda vai pegar a pinga e jogar um pouquinho no chão pro santo. Eu estou errado? Agora o que a Bíblia fala a respeito da paternidade de Deus? Todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então crer no nome de Jesus não te faz filho, recebê-lo na tua vida faz. Agora qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós temos uma visão distorcida a respeito da paternidade. Por quê? Porque às vezes nós não tivemos um bom pai. Às vezes você teve um pai violento, abusador. Às vezes você não teve um pai. Então com isso, Satanás usa essa falta da figura humana paterna para distorcer a realidade de quem é teu pai celestial. Mas eu vou te contar uma coisa: Ele é um bom pai. Ele é um pai que dá colo. Ele é um pai que dá carinho. Ele é um pai que te conta histórias. Ele é um pai que te orienta. Ele é um pai que fala com você. Ele é um pai que cuida de você. Ele é um pai. Isso é tão insignificante para Deus, mas tão grandioso para nós, que guarda um terreno por 20 anos. 20 anos. Faz que esse terreno está para doação para uma obra social. Isso não é um bom pai? Ele é o pai que encontra Davi no meio das malhadas, escondido nos montes, nos vales. Leva um profeta lá, joga um óleo na cabeça dele, e o menino de 17 anos não entende bulufa nenhuma. 17 anos mais tarde, com 34 anos, Davi está sentado no trono. Esse é o pai que você tem.
Por isso que Jesus com 12 anos entendia o que você ainda não entendeu, o que às vezes eu ainda não entendi. Jesus com 12 aninhos tinha a compreensão plena de quem era seu Pai Celestial. Jesus com 12 aninhos tinha uma definição plena da paternidade de Deus. Ele olha para José e para Maria como que na cabecinha dele ainda não compreendendo como que José e Maria não entendiam. Por que vocês estavam me procurando? Onde mais eu deveria estar? Querido, preste atenção numa coisa. Que você ame tanto o seu pai e tanto o seu amigo Jesus, que se Satanás tentar te procurar para te destruir, ele vai encontrar Deus primeiro. Porque você está escondido debaixo das asas dele, no esconderijo do Altíssimo, escondido no lugar que você nunca deveria ter saído, escondido nele, na paternidade dele. Se o inimigo olhar para o chiqueiro, querido, ele vai te encontrar comendo bezerro cevado lá na casa do teu pai, porque você voltou para lá. E o teu pai, como um bom pai, você voltou para lá para pedir para ser um empregado. Ele te recebeu como filho, ainda matou um bezerro gordo para celebrar a tua volta. Tem anjos no céu que fazem festa por cada pecador que se arrepende. Porque o arrependimento é o caminho de volta para casa e para o colo desse Pai maravilhoso, indescritível, amoroso, que não poupou a vida do meu irmão mais velho, chamado Jesus, que era filho único e que morreu na cruz para se fazer o primeiro de muitos irmãos. Sabe o filho único mimado? Jesus não foi. Ele veio para me fazer irmão, como ele é, filho do mesmo pai, e me dar um lugar na mesma mesa. Por isso que ele se senta para comer comigo. Ele se senta para comer comigo, mas a mesa não é dele, a mesa é do pai. A casa não é dele, a casa é do pai. Aí eu entendo João 14, versículo 1, eis que vou, versículo 5, acho que é 4, eis que vou preparar lugar. E quando estiver pronto eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A mesa está posta, o lugar está preparado, é só você acessar. Aí eu entendo Paulo, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse era o lugar que Jesus com 12 anos já estava, José e Maria não. Às vezes você velhão ainda não está, ainda não compreendeu o pai que tem, o acesso que Deus te deu, o lugar que Deus abriu para você. Jesus olhou e falou, procurando onde? Eu só estou no lugar que eu nunca deveria sair. Sabe por que ele voltou para Nazaré? Ele estava no lugar certo, sim ou não? E ele voltou para Nazaré, não voltou? Aí o próximo versículo é surpreendente. Em tudo lhes era obediente, porque ainda não tinha chegado a hora dele manifestar. Então entenda, ele entendia a paternidade de Deus melhor que José e Maria, ele compreendia o lugar dele melhor que José e Maria, ou seja, espiritualmente ele tinha mais discernimento que o próprio José e a Maria, mas ele se sujeitava a José e Maria, porque ainda não tinha chegado o tempo da manifestação dele. Isso é incrível. Um Deus sujeito a homens para cumprir um propósito. Uau! Eu não sei se você entende a dimensão disso, mas ele não saiu do lugar que ele está. Sabe a promessa que ele te deu há 15 anos atrás? Ele não voltou atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que ele falou que você vai viver? Ele não mudou de ideia. Foi você que se distanciou. Hoje é noite de voltar para ele. Hoje é noite de sentar, dar uma paradinha e perceber que ele não está aí onde você está. Ele está te chamando para fazer um caminho de volta. Ele está te chamando para você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Ai pastor, é que você não sabe o quanto me feriram na caminhada. Eu não falei que o caminho de volta era perigoso? Tudo bem, a gente cura as feridas, põe as ataduras,
Mas a gente vai até o fim, até encontrá-lo de novo, no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. O mesmo corpo que te fere é o corpo que te cura. Entenda uma coisa, se a igreja te feriu, querido, é a igreja que vai te curar. Sabe por quê? Porque quando eu tenho um problema no corpo, é o próprio corpo que trabalha para curar. A gente injeta medicamentos para auxiliar o corpo, mas quem está efetuando a cura é o próprio corpo. Essas injeções são a comunidade. E o corpo coletivo de Jesus, chamado igreja, está efetuando a cura em você. Então para de jogar e transferir a culpa para quem te feriu. É que na hora que você foi ferido, você tirou os olhos de Jesus e foi para a direção errada. Então é hora de voltar para Ele. É noite de ser curado. É noite de achar o caminho de volta. É noite de encontrar Jesus no lugar que Ele nunca saiu. Ele continua lá. Coloque-se de pé.